Olá pessoal, eu sou o Douglas Amaral e hoje eu vim aqui gravar para vocês um pouquinho e falar sobre a declaração de imposto de renda, todos os mitos, todas as verdades que giram em torno desse assunto. Resolvi falar de imposto de renda visto que muitas pessoas ainda têm receio de declarar imposto de renda, muitas pessoas confundem, muitas pessoas insistem em acreditar em muitas fake news e às vezes deixam de declarar imposto de renda por medo, por não conhecer. Então resolvi falar aqui um pouquinho desse assunto que é muito importante e que tem se tornado cada vez mais presente na vida de cada um de nós, certo? O meu objetivo aqui é deixar claro todas as variáveis que envolvem o imposto de renda e também dar algumas dicas do que a gente pode fazer para fugir aí do leão e não pagar o imposto de renda. Até porque quando a gente fala de declaração de imposto de renda, muitas pessoas confundem entre pagar o imposto de renda e declarar o imposto de renda. Então o objetivo desse vídeo é esclarecer um pouquinho de tudo isso que envolve o imposto de renda, ok? 15 de março é a data inicial para a entrega da declaração, mas antes da gente pensar em declarar o imposto de renda, é importante entender um pouquinho o que me faz ser uma pessoa obrigada a declarar o imposto de renda. Pegando como base o princípio da obrigatoriedade, pessoal, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas do que deve ser feito e o que não pode ser feito. Quando a gente fala em obrigatoriedade de imposto de renda, existem alguns critérios básicos que a gente tem que definir, né? E a gente tem que entender se você está enquadrado nessas obrigatoriedades ou não. Aí, para a gente começar a desmistificar tudo isso que envolve imposto de renda, muitas pessoas às vezes me perguntam aqui no escritório: se eu fiz declaração de imposto de renda esse ano, eu sou obrigado a fazer todos os anos? A resposta para essa pergunta é não. Você só está obrigado a declarar o imposto de renda no ano que você se enquadra nas condições de obrigatoriedade. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Se eu não tive nenhum tipo de rendimento tributável ou não tributável, eu não estou obrigado a declarar imposto de renda. Em contrapartida, se eu comprei um tipo de ação, que é um tipo de renda variável, o simples fato de adquirir uma ação, no mercado, eu já estou obrigado a declarar imposto de renda. Então, para a gente começar o nosso vídeo aqui e começar a falar um pouquinho sobre esse universo, vou definir aqui alguns pontos principais que são o que a gente vai analisar se você está obrigado a declarar imposto de renda ou não. O primeiro critério é se você recebeu no último ano, ou seja, no ano de 2023, rendimentos não tributáveis acima de R$40 mil, você está obrigado. O que são rendimentos não tributáveis? A gente pode definir como rendimento não tributáveis distribuição de lucro, né? Todos os clientes dos clientes de solução contábil, a gente faz distribuição de lucro de forma recorrente. Então, toda vez que você atingir o limite de 40 mil anual, você está obrigado a declarar imposto de renda. Se você recebeu algum tipo de doação, herança, né? Você faz parte aí de algum formal de partilha e o valor correspondente à sua parte está acima de R$40 mil, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Em contrapartida, pessoal, se você recebeu no ano de 2023 acima de R$ 28.559 de rendimentos tributáveis, você também está obrigado a declarar o imposto de renda. E o que são rendimentos tributáveis? Os rendimentos normais. Então, se você é sócio de uma empresa, o simples fato de você receber a retirada pro labore, né? Vamos dizer assim, a retirada pro labore é um rendimento tributável. Se você recebe CLT, né? Se você é uma pessoa que trabalha com carteira assinada, o simples fato de você receber o seu salário e o acumulado durante o ano for acima de R$ 28.559, vocês também estão obrigados a declarar o imposto de renda. Então aqui nós já falamos dois critérios: quem recebe rendimento tributável e quem recebe rendimento não tributável. Pegando como princípio de obrigatoriedade, nós temos também as pessoas que trabalham com atividade rural, ou seja, aquela pessoa que
trabalha com atividade rural e teve uma receita, né, um rendimento acima de R$ 142.798,50, essa pessoa está obrigada a declarar imposto de renda. Então, se você é um produtor rural e faz a venda de gado, a venda de leite, de alguma atividade ligada ao meio rural e oferiu receita acima de 142 mil, você também está obrigado a declarar imposto de renda, certo? Então aqui nós já temos 3 princípios. Sempre, pessoal, se você atingir algum desses princípios, você está obrigado a declarar, certo? Se você fez algum tipo de operação na Bolsa de Valores, seja qualquer tipo de operação, se você adquiriu uma ação, independente do valor, você também já está obrigado a declarar imposto de renda. Esse é um erro muito comum, visto que o que tem ocorrido muito, né, com a chegada aí da informação, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas têm feito investimento, né, na renda variável, seja por meio de bolsa de valores, seja por meio de bancos digitais, né, que tem feito uma oferta muito grande para esse tipo de operação. Então, às vezes, você não se enquadrou em nenhuma dessas atividades. Eu já tive esse caso aqui no escritório, uma pessoa que não era CLT, não tinha renda formal, não tinha recebido nenhum tipo de rendimento isento ou não tributado, não era produtor rural, porém operou na Bolsa de Valores para fins de brincadeira, para entender como que funciona, né? Então, a partir desse momento, você está na condição de obrigado. Aí muitas pessoas me questionam, mas qual que é a penalidade, vamos dizer assim, né, para quem está na condição de obrigado e não faz a declaração? A penalidade hoje é, inicialmente, uma multa de R$ 165, né, por entrega em atraso. Porém, quando a gente deixa de cumprir uma obrigação, né, acessória como essa, a gente abre precedente para a Receita Federal abrir um processo de fiscalização contra a gente. Então, é sempre bom a gente estar atento para quais critérios eu, como pessoa física, estou inserido, né, para saber se eu tenho que declarar imposto de renda ou não e não deixar essa data passar. Uma questão bem interessante também, que muita gente deixa passar em branco, que é a questão do ganho de capital. Então, toda vez que você faz a aquisição de um bem, vou dar o exemplo aqui de uma casa, certo? Fiz a aquisição de uma casa pelo valor de R$100 mil. Depois eu fiz a venda dessa mesma casa pelo valor de R$200 mil, certo? Nesse período, eu tive um ganho de capital, né? A diferença entre o valor de venda e o valor de compra. Sobre esse valor, eu tenho que pagar o ganho de capital. Eu não vou estender aqui nesse assunto, que esse assunto vai ser um outro módulo, vai ser um novo vídeo que a gente vai falar somente sobre ganho de capital. Mas toda vez que você aufere o ganho de capital, mesmo não estando enquadrado em nenhuma das outras opções que eu falei, você também está obrigado a declarar o imposto de renda. Então aqui eu trouxe para vocês alguns pontos de atenção que a gente tem que ficar muito atento. E aí eu deixo muito transparente e muito tranquilo para quem é cliente de solução contábil. Os clientes que fazem parte aqui do escritório, né, que são nossos parceiros, todos esses, quando se enquadrem em alguma dessas questões que eu falei aqui, que é um assunto que passou pela gente, nós mesmos vamos entrar em contato e orientar do que fazer e o que não fazer. O que a gente sempre pede muita atenção: se você tem uma outra fonte de renda que às vezes não passa pelo escritório, vou te dar um exemplo. Às vezes uma pessoa tem uma empresa aqui com a gente, né, e a gente faz a escrita contábil dessa empresa, porém essa mesma pessoa tem uma outra atividade lá fora, ou seja, que seja com CLT ou que seja uma outra empresa que não é a gente que faz. A única coisa que vocês têm que atentarem é que nessas particularidades vocês têm que nos informar para a gente conseguir conduzir vocês da melhor forma. Resolvi trazer esse assunto aqui porque muitos clientes me perguntam, muitas pessoas vêm me perguntando se já fez declaração de imposto de renda, se não fez. Então, assim, estamos falando aqui de alguns pontos de atenção que a gente tem que ficar muito atento do que pode interferir em você declarar imposto de renda ou não, e a partir daí a gente vai moldando o nosso conhecimento para fazer vocês entenderem até onde o escritório consegue auxiliar vocês nessa questão do imposto de renda, certo? Quando a gente fala de declarar imposto de renda, pessoal, é muito comum as pessoas terem muito receio, e eu falei isso no início do vídeo. Às vezes as pessoas têm muito medo de declarar o imposto de renda. Hoje, o que eu sempre oriento, seja cliente, seja amigo, seja qualquer pessoa que vem me procurar, é que se atentem aos critérios para saber se você tem que declarar imposto de renda ou não e se prepare para esse momento.
Quando eu falo para se preparar, é buscar informação antes de acontecer, porque agora nós já estamos em 2024, então vai iniciar o período de entrega da declaração de 2023. Então assim, muitas coisas não dá para fazer mais, agora é o momento da gente conseguir apurar as informações e declarar. Por quê? As informações são referentes ao ano de 2023. Então muitos clientes, às vezes, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, passa para ele da seguinte forma: você vai ter que pagar aqui R$500 de imposto de renda. Mas eu fiz uma consulta com um médico ano passado, eu posso pedir nota fiscal? Hoje, com a nota fiscal eletrônica, as empresas não conseguem mais fazer emissão de nota fiscal com data retroativa. Então, ou seja, às vezes já acontece, na verdade acontece muito recorrente isso. Às vezes a pessoa tem uma possibilidade de dedução, mas como não pensou nisso lá atrás, às vezes perdeu, às vezes essa informação vai ficar para o ano de 2024. Então, quando a gente fala em declarar imposto de renda, primeiro ponto é se preparar. E se preparar, a gente fala em separar a documentação. Se você já faz a declaração de imposto de renda, é sempre bom você ter em mãos a sua última declaração de imposto de renda e todos os documentos que podem interferir no seu imposto de renda. Quais documentos são esses? Informe de rendimento da sua empresa que você trabalha ou que você é sócio, né? Você tem algum tipo de participação. Informes de rendimento das contas bancárias. Hoje é muito simples você entrar em qualquer banco, né? E pesquisar lá informes de rendimentos. Vai ter lá as informações para fins de imposto de renda. Documentos que você fez aquisição de algum bem, seja ele móvel ou imóvel, ou seja, carro, casa, apartamento, lote, terreno, certo? Documento que você fez a venda de algum bem, que envolve também carro, terreno, casa. Se você recebeu algum tipo de doação, herança, precisando do formal de partilha. Então assim, esses são documentos básicos para declarar o imposto de renda. Se você possui filhos até menor de 21 anos e não tem nenhum tipo de renda, esse filho seu pode ser considerado um dependente, né? E deduz um pouco no imposto de renda. Se você tem plano de saúde, existe uma possibilidade de dedução. Se você fez consultas e você pediu nota fiscal, o recibo em seu nome, isso pode ser deduzido. Se você faz algum tipo de curso profissional, vou dar um exemplo aqui, um curso técnico ou faculdade, isso pode ser deduzido. Então assim, antes da gente pensar no medo de declarar o imposto de renda, vamos tentar reunir a documentação. A partir desse momento, procure um profissional da sua confiança para fazer essa declaração de imposto de renda para você. Eu comento aqui muito com os funcionários aqui do escritório, porque hoje existem muitas pessoas aventureiras, vamos dizer assim, porque para declarar o imposto de renda, não necessariamente tem que ser um contador. Você mesmo pode declarar o imposto de renda. Fazer a parte da declaração é muito simples. Você entrar no programa, digitar as informações, o programa já calcula para você algumas possibilidades, porém, entender quais particularidades envolvem essas informações, que é o X da questão. Então, com base nessa documentação que você separou, procure um profissional. Se você é cliente de Solução Contábil e quiser nos procurar, a gente vai estar aqui de portas abertas para conseguir auxiliar você da melhor forma. Mas se você optar por outro profissional, procure alguém que entenda do assunto para conseguir te ajudar. Tá, pessoal? Dentro da declaração de imposto de renda, sempre existe duas opções, que é a declaração completa e a declaração simplificada. Na maioria dos casos, por melhor condição de pagar menos imposto ou ter maior restituição, o próprio programa da declaração de imposto de renda te oferece o desconto simplificado, que é basicamente o que? A gente pegar 100% do seu rendimento e aplicar 20% de desconto na base de cálculo. A partir daí se calcula o imposto de renda. Existe a declaração completa. Qual é a melhor, pessoal? Declaração simplificada ou declaração completa? Não existe a melhor. Cada caso é um caso, cada contribuinte tem as suas particularidades, porque muita gente às vezes fala o seguinte: quem ganha acima de 50 mil por mês é melhor completa, é melhor simplificada. Não existe uma resposta para isso. Cada caso é um caso, porque às vezes eu vou ter alguém que tem um rendimento às vezes menor, mas tem muita dedução. Às vezes eu tenho pessoas que têm um rendimento muito grande, mas não tem dedução. Então assim, declaração simplificada ou completa depende muito
de como estão as suas informações. Então, não necessariamente a simplificada vai ser melhor ou a completa vai ser melhor. Um ponto de atenção aqui: muitas pessoas me procuram querendo fazer aquele tipo de doação para o FIA, que é o Fundo da Infância e do Adolescente do município. Ou seja, todas as pessoas que têm valor de imposto de renda a pagar, pode deduzir uma parcelinha do imposto a pagar para o município da sua cidade ou para algum tipo de associação. Aí, exemplo, destinação para o FIA, eu também vou deixar esse assunto para outro vídeo, mas só para vocês entenderem. Se você tem imposto a restituir, ou seja, pegar esse dinheiro para trás, você não consegue fazer a destinação para nenhum tipo de entidade. Se você tem imposto de renda a pagar, aí sim você consegue, certo? Então, assim, só para deixar bem clara essa questão. Quando a gente fala de abaixar o valor do imposto, pessoal, a gente entra no critério de deduções. Quando a gente fala de deduções, a gente está falando do que eu falei agora há pouco, que é plano de saúde, a gente está falando de quem tem previdência privada, a gente está falando do INSS que você paga, né, para quem é CLT, para quem é sócio de alguma empresa, a gente está falando de gasto com instrução. Então, ou seja, se você tem algum tipo de gasto comprovado, você pode deduzir no imposto de renda. Uma coisa que muita gente não entende é como que é possível restituir o imposto de renda ou não. E aí eu vou tentar explicar isso aqui em poucas palavras para não complicar mais do que ajudar. O imposto de renda, ele é calculado de forma mensal, ou seja, existe uma tabelinha onde todo mês a empresa ou a contabilidade vai fazer o cálculo se você tem que ter o imposto de renda retido na fonte. E existe o imposto de renda anual, que é o acumulado do ano. Então eu vou te dar um exemplo bem simples. Suponhamos que o funcionário da empresa X teve no mês de janeiro de 2023 um rendimento de R$3.000. Nesses R$3.000 está incluso salário, 13º, férias, né? Horas extras e outros rendimentos. Ele teve esse rendimento de R$3.000. Em cima desses R$3.000, quando a gente vai fazer a aplicação na tabela de imposto de renda na fonte, houve uma retenção na fonte. Então, ou seja, desses R$3.000, ele vai receber só uma parcelinha. Outra parcela vai ficar retido para fins de imposto de renda. Suponhamos que de fevereiro a dezembro, ele teve o rendimento dele normal dentro do limite de isenção. Ele não precisou mais fazer retenção na fonte. Quando chegou no outro ano que ele foi declarar o imposto de renda, e quando a contabilidade, ou a pessoa que for fazer a declaração de imposto de renda dele, foi somar aquele montante, no montante total não deu imposto de renda a pagar. Por quê? Ficou abaixo do limite de isenção anual. Então, essa pessoa tem o direito à restituição do imposto. Então, a restituição sempre acontece quando você tem uma retenção no mês maior do que deveria quando a gente pega o ano todo. Então, assim, eu vou deixar aqui depois, junto com esse vídeo, uma tabelinha que vai explicar muito bem isso para vocês entenderem quando existe a restituição e quando existe um pagamento. E é nesse momento que a gente começa a separar as informações. Declarar o imposto de renda nem sempre vai te dar a obrigação de pagar o imposto de renda, certo? Documentação necessária, pessoal, para fazer declaração de imposto de renda. Hoje, o principal para você conseguir fazer declaração é a sua senha GovBR validada com nível ouro. Então, se você entra lá no seu aplicativo GovBR e vê o nível de validação da sua conta, ela tem que ser prata ou ouro. Por que senha GovBR? Porque hoje, com base em algumas declarações que a gente já envia para a Receita Federal e que os bancos já enviam para a Receita Federal e todas as empresas de um modo geral enviam para a Receita Federal, seja por via do social, seja por meio de outras declarações, a Receita Federal já tem a informação da maioria das suas fontes de renda. Então, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda e você já insere ali seu CPF e senha Gov, com um desses dois tipos de validação, automaticamente a gente já puxa as informações que constam no banco de dados da Receita Federal. Não que essas informações tenham que ser seguidas à risca, mas para não acontecer de você declarar o imposto de renda e deixar de informar algo que a Receita já sabe. Então, para a gente falar sobre documentação,
O principal hoje é senha GovBR, e se você não fez a declaração de imposto de renda, vai ser a primeira vez, quais são os documentos principais, além dos documentos de identificação? Informe de rendimentos da empresa que você trabalha ou da sua principal fonte pagadora, né? Informe de rendimentos. Informe de rendimentos das suas contas bancárias. Todos os bancos hoje você pode entrar lá e pesquisar informe de rendimentos, que vai aparecer as informações para fins de declaração de imposto de renda. Todas as despesas dedutíveis, e aqui dentro de despesas dedutíveis a gente fala de documentos fiscais que estejam em seu nome, tá? Então, ou seja, consulta médica, todo gasto com plano de saúde e gasto com assistência médica é passível de dedução. Então, se você tem nota fiscal dessas deduções, é um documento que você deve guardar, né? Gastos com instrução, se você tem algum tipo de faz algum tipo de graduação, algum tipo de curso técnico, ele serve como dedução, então, ou seja, o simples comprovante de pagamento serve como um documento. Se você fez aquisição de algum bem, seja ele carro, casa, terreno, lote, aquisição de algum bem, e você já está na condição de obrigado a declarar o imposto de renda, o documento desse bem, ele é obrigatório, né, para a gente conseguir fazer a declaração. Se você fez a venda de algum bem que já constava na sua declaração, a gente precisa do documento, né, de comprovação da venda. É muito comum as pessoas fazer venda de algum veículo que já consta na declaração do ano passado e não guardar o recibo. A gente precisa do recibo da declaração para constar lá na declaração de imposto de renda o nome da pessoa que você vendeu, o CPF da pessoa que você vendeu. E a partir daí, pessoal, a gente vai para cada linha que você estiver na condição de obrigado. Então, ou seja, se você é um produtor rural, o que você precisa? Você precisa de ter o livro caixa. Se você é CLT, o informe de rendimentos já serve. Se você faz investimento em bolsa de valores, aí a gente precisa dos informes de rendimento da operadora, né, que você trabalha, né? Então, ou seja, das notas fiscais de venda. Se você opera com day trade, a gente precisa dos extratos. Então, assim, os documentos, eu vou deixar aqui também no final do vídeo uma listinha com os principais documentos que a gente precisa para fazer a declaração de imposto de renda. Quando a gente imposta das documentações para fazer a declaração, é muito comum as pessoas terem dúvida entre a declaração simplificada e incompleta. E como eu já tinha falado sobre declaração simplificada e incompleta, o principal ponto de atenção aqui é que algumas pessoas têm a intenção de fazer a destinação do valor do imposto de renda para alguma associação, ou geralmente para o FIA do município. É onde você destina parte do imposto de renda que você tem a pagar para o município. E aqui eu quero deixar uma orientação, é que toda vez que você quer destinar parte do imposto que você paga para um tipo de associação, vou dar um exemplo aqui do FIA, que é o mais comum, né? Que é o Fundo da Infância do Adolescente. Cada município tem o seu, e quando você faz a destinação, esse dinheiro vai para o município e o município usa esse dinheiro para essas associações. Para você conseguir fazer a destinação, você tem que fazer a opção pela declaração completa. Quem faz declaração simplificada não consegue fazer o direcionamento. Por quê? Você só direciona o saldo que você tem a pagar. Se você não tem saldo a pagar, você não consegue fazer a destinação. Segundo ponto, se você quer fazer a destinação do imposto de renda que você tem a pagar, você tem que optar pela completa. A declaração simplificada não dá certo, tá bom? Então, pessoal, como aqui a gente já falou dos principais critérios, né, que te obriga a declarar imposto de renda, das principais documentações, eu vou deixar aqui a nossa recomendação enquanto escritório, né? Eu sempre oriento as pessoas a sempre fazerem a declaração de imposto de renda, independente de você ser obrigado ou não. Primeiro, para você ter uma transparência maior com o fisco. Segundo, para você ter um caixa perante a Receita Federal e não ter problemas futuros. Quando eu falo em ter problemas futuros, acontece muito de algumas pessoas cair na malha fina quando você faz a aquisição de um bem e às vezes você nunca declarou. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você nunca declarou o imposto de renda e fez a aquisição de um imóvel, de algum bem no valor de R$500 mil. A Receita Federal pode questionar, né, de onde veio a origem desse dinheiro. Lógico que existem formas jurídicas de se comprovar, mas se você faz a declaração de imposto de renda todo ano, é muito tranquilo de você ter esse tipo de comprovação. Para as pessoas que fazem aquisição de imóvel financiado, é super válido fazer a declaração de imposto de renda e a cada ano inserindo o valor que você gasta
que você teve de gasto, né, naquele imóvel perante a Receita Federal você ter um patrimônio maior, e quando você for vender esse imóvel, você não incidia e não ganha de capital. Então, assim, fazer a declaração de imposto de renda nem sempre você faz só porque é obrigatório. Para fins de planejamento tributário, para fins de planejamento financeiro, fazer a declaração de imposto de renda é super válido, mesmo que você não seja obrigado. Então, para a gente reforçar mais uma vez o que a gente vem falando aqui nos vídeos, é que procure uma pessoa ou um profissional da sua confiança para você fazer a sua declaração de imposto de renda, para fazer o seu planejamento familiar, aí, o seu planejamento financeiro, para você não ter nenhum problema com o fisco. Para vocês que são clientes de Solução Contábil, a gente sabe, vocês sabem que a gente sempre vai orientar da melhor forma quando fazer e quando não fazer. Este ano a gente está antecipando um pouquinho as informações. A gente está já buscando alternativas para conseguir ter acesso a informações que vocês têm para nos passar de forma mais recorrente. E esse vídeo aqui é um canal de comunicação que a gente quer utilizar muito para conseguir levar a informação até vocês e fazer com que vocês venham até a gente trazendo a informação que a gente precisa. O objetivo principal da gravação desses vídeos que vão acontecer a partir daqui é justamente fazer a capacitação de clientes para que vocês consigam trazer para a gente uma informação melhor e a gente consiga prestar um serviço melhor para vocês. Logo abaixo aqui eu vou deixar duas tabelinhas, uma tabela do imposto de renda para vocês verem para quem está obrigado ou não, e vou deixar também a lista de documentos para você ver, para quem já é obrigado a declarar, quais documentos você tem que separar para mandar para o profissional, tá bom? Agradeço mais uma vez a atenção, peço para que cada um que vê esse vídeo dá uma curtidinha aí, inscreve aí no canal, lembrando que só as pessoas que fizerem o cadastro no nosso site vão ter acesso a esses vídeos, a esses conteúdos. Então esse conteúdo vai chegar aí para muita gente. Se você não fez a inscrição ainda no site, eu mandei alguns dias um link para vocês fazerem a inscrição. Então você que a pessoa que tem um contrato aqui com a gente, os profissionais, os funcionários aí da sua empresa podem ter acesso à nossa base de dados aí, que vai ter muito conteúdo legal. Agradeço mais uma vez a confiança, aguardo vocês num próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.